Emmanuel faz então essa abordagem em torno da religião, fazendo essa busca de mostrar qual é a função, qual o objetivo, o que nós vamos buscar quando seguimos uma religião. E é muito interessante nós fazer essa abordagem, porque faz a gente buscar dentro de nós esse questionamento do como ela está funcionando em nossas vidas. Ela, a religião que nós estivermos seguindo, seja qual for. E aqui há que se estabelecer um entendimento com relação à questão religião. Porque existe a religião, e aqui eu colocaria com R maiúsculo, que é essa necessidade, esse ato, essa atitude de nós irmos ao encontro do Criador. É ao encontro do divino em nós. Para usar uma expressão muito usada pelos nossos irmãos espiritualistas. Ou aqueles que não querem ou não gostariam de se aproximar de uma religião, se dizem ateus ou não têm religião. E então preferem classificar tudo dentro da mesma determinativa. Enquanto que, na verdade, há uma coisa chamada religião, que engloba todos os sistemas, todas as religiões. Ou seja, as religiões é uma coisa, ou a religião é uma coisa. E a religião, no sentido mais amplo, abrange toda essa gama de conhecimento com relação ao divino em nós. Essa expressão é muito usada pelos nossos irmãos espiritualistas, porque eles temem entrar dentro da questão das religiões. Preferem ficar à parte, mas na verdade eles estão exercitando o mesmo que nós outros que estamos dentro de uma sequência religiosa. Nós estamos usando este caminho, porque é a ele que nós nos afeiçoamos. Então a religião que eu sigo é o caminho que eu sigo para chegar à religião, propriamente dita. Que é esse outro padrão de entendimento. E para isso, Emmanuel nos traz nesse texto uma abordagem muito interessante, fazendo com que a gente analise qual é a função da religião em nossas vidas. E nos diz, no item 16 do livro Mãos Unidas, religião em nós. Como é a religião aqui comigo? Conceituando, religião, em tese, nos diz Emmanuel, é a presença do Criador na criatura. É essa a busca que nós realizamos na busca do Criador. Nós, as criaturas, na busca de Deus. Guiando a criatura no rumo da religião, da perfeição. Quando nós nos exercitamos nessa busca da perfeição, ou do aperfeiçoamento, nós estamos no caminho do Criador. No caminho da perfeição. E esse é o nosso exercício de religião, de religar-se ao Criador. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 10, lá no terceiro parágrafo, nos coloca essa assertiva, Allan Kardec. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus, o que vai fechar com a conceituação de Emmanuel. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Então, na verdade, nós outros todos, estamos a caminho. E é este caminhar que é o nosso processo religioso. Que é a nossa busca desse divino. Quando todas as vezes que nós nos esforçamos para encontrar e caminhar nesta trilha, e para isso nós temos as várias trilhas, com as várias denominações, nós estamos no rumo do aperfeiçoamento, no rumo da nossa religiosidade, ou espiritualidade, como preferem dizer os nossos irmãos. O que, em fim de análise, é a mesma coisa. A busca da religiosidade ou a busca da espiritualidade, nós estamos exercitando esse caminho, com as várias denominações que nós humanos criamos, que são os caminhos que se afinizam
conosco, com o nosso gosto. Cada um segue o seu rumo, o seu trilho, a sua caminhada. Mas todos nós estamos no mesmo objetivo e com as mesmas razões. E estamos exercitando. Infelizmente, às vezes, nós entramos em conflito com os nossos irmãos, de um pensamento um pouco diferente, mas isso é fruto da nossa incipiência, da nossa falta de raciocínio, nossa falta de atenção e de respeito ao pensamento do outro. Mas todos nós estamos seguindo para o mesmo objetivo. E às vezes, o que é mais interessante, se não sempre, com as mesmas armas, com nomenclaturas diferentes. Mas estamos seguindo na direção do Criador. E esse caminhar na direção do Criador é esse aperfeiçoamento. Quando estivermos perfeitos, estaremos no seio do Criador. Não que agora não estejamos. Mas essa é a caminhada no rumo da perfeição. Toda religião que não torna o homem melhor, não alcança o seu objetivo. E toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está sendo falseada nos seus princípios. Porque, a princípio, as religiões, todas elas têm o mesmo princípio que é Deus e a caminhada nessa direção. Portanto, o problema que nós estamos observando aqui ou acolá é muito mais do ser humano, daquelas pessoas que seguem essa religião, do que necessariamente daquela religião. Estamos falando das religiões no sentido geral. Nós sabemos que se nós formos buscar um estudo mais aprofundado, nós vamos encontrar algumas doutrinas, alguns pensamentos, algumas sequências, né, de pensamento que podem ser um pouco falseadas nos seus objetivos, no seu caminhar. Mas em tese todas as religiões são boas. E o erro está na condução daqueles que a levam adiante. Continuando com Emmanuel. Compreendendo assim, reconhecemos que todos os assuntos de administração humana são temas das leis humanas. Aqui é como que nós fazemos uma diferenciação entre o que é ético e o que é moral. A ética vai ser atendida pelas leis humanas, pelas regras de conduta social que vão regular o nosso comportamento. Imagine uma sociedade sem lei nenhuma. O que vai prevalecer senão a lei do mais forte ou do mais esperto? Precisamos dessas regras que são estabelecidas exatamente para nós sabermos os nossos limites, as nossas limitações, do que podemos, do que não podemos fazer, por respeito ao direito nosso e dos outros. Então as pessoas têm os seus direitos e nós precisamos saber onde eles se estabelecem. E a regulamentação é essa lei humana que nós criamos para nos entender. Que a todos compete respeitar e prestigiar. Porque elas são essa regulamentação dos nossos limites e que nós precisamos saber até onde e como eu posso agir com relação aos direitos do outro. Entretanto, no mundo de nós mesmos, no mundo interno, na relação nossa conosco mesmo e com o nosso meio, com as pessoas, é justo contar com a religião, porque é ela que vai trabalhar esses limites internos. É ela que vai trabalhar em nós as questões que vão nos guiar a nós, no nosso autoencontro, na nossa autoconstrução e no nosso contato com o divino, ou com Deus. Nós precisaremos, então, é justo contar com a religião para resolvermos problemas da nossa vida íntima. É aqui que vai trabalhar, então, porque nós temos que começar a compreender que a religião, quando ela se refere a nós, é da nossa relação, em primeiro lugar, conosco mesmo.
com Deus e conosco mesmo. E que a partir destas conclusões e dessas construções que nós vamos fazendo dentro da nossa autoconstrução, é que vão estabelecer a relação com o externo, com as outras pessoas. Nos ensina ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, agora lá no capítulo 1, item 8, a aliança da ciência e da religião, nos diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Para. Uma estuda as leis da matéria e a outra das leis morais. E nós precisamos das duas alavancas, ou das duas asas, para usar aquela expressão mais poética. Porque se nós formos tentar levantar o nosso voo rumo à nossa perfeição, rumo ao Criador, e uma das asas estiver fora do lugar ou incompleta, nós não vamos conseguir planar. Não é assim? Pois então, as duas alavancas são a ciência e a religião, que é esse lembrete de que nós precisamos equilibrar o nosso voo. Crescer tanto moralmente quanto em intelectualidade, em inteligência. Para que nós possamos, com o poder inteligente, regular as nossas relações, construir a nossa condição moral para que nós possamos ir mais além. Realmente nos construirmos. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, as duas têm o mesmo princípio, a mesma origem e nos levam para o mesmo objetivo. Allan Kardec faz esclarecer aqui a importância que as duas alavancas têm na nossa construção. A da inteligência e a da moral. A da religião e a da ciência. Mostrando que elas precisam crescerem em nossas condições, de forma que nós nos equilibremos no nosso caminhar. Não adianta nós exercitarmos um poder religioso extremado e não termos conhecimento para fazer disso um bom proveito. Não adianta nós termos uma inteligência superior e maravilhosa e não termos o limite equilibrador do senso moral. A inteligência e a humanidade prenhem nesses exemplos quando se excede sem o equilíbrio da evolução moral par a par, cria verdadeiros monstros. Porque infelizmente, uma arma muito poderosa e que não tem o regulador, que vai fazer com que essa inteligência seja objetivada de forma proveitosa para si e para o meio em que convive. Como são exemplos negativos, não vamos levantar nenhum deles. Mas se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que, infelizmente, a inteligência, quando avantajada, sem o equilíbrio do senso moral, ela pode ser uma arma muito perigosa. Muito mais perigosa do que uma arma atômica, uma bomba atômica. Porque é ela que vai destruir os sonhos, as vidas, os crescimentos espirituais que se estabelecem, e que quando nós tivermos o senso moral desenvolvido o suficiente para o uso dessa inteligência, nós podemos fazer dela uma grande arma de contribuição mais eficiente para nós, para o nosso meio e para todos aqueles que possam ter contato com essa inteligência. A inteligência precisa do senso moral para que ela não se transforme numa arma negativa. E aqui nós começamos a questionar aquilo que nós estamos construindo dentro de nós e que nos vai levar no caminho do nosso aperfeiçoamento na nossa religião.
E se a religião, e aqui refere-se àquela que me diz respeito, a minha religião, se ela não nos ajuda a nos conduzir às atitudes e sentimentos, se ela não está nos contribuindo nessa condução das coisas que acontecem dentro da minha alma, isso tudo são questionamentos que nós vamos fazendo agora conosco mesmo. E se não, esse não nos ampara nas horas de crise ou de tentação, ensinando-nos a observar e raciocinar. Olhem só que aqui nós já estamos começando a colocar, a par com o sentimento, a capacidade de pensar, de raciocinar, de entender de forma clara o que aquilo significa. Os sentimentos precisam ser aprimorados, e quanto mais nós tivermos entendimento de nós e dos nossos sentimentos, melhor nós podemos conduzir esse equilíbrio dos sentimentos, esse cultivar das nossas emoções. Então, se não nos ampara nessas horas de crise e de tentação, que é natural da nossa vida, da nossa vivência, das nossas características, nós estamos em um mundo em construção, nós estamos em construção, portanto ainda imperfeitos. Então é da natureza essas crises, esses momentos em que nós nos sentimos tentados por alguma coisa, por um sentimento, né? E nesse momento é que o senso de religiosidade ou aquilo que a minha religião me serve tem que estar servindo de modos a me fazer entender o que está se passando no meu mundo interior. Como eu vou lidar com esta crise? É inevitável a crise, todos nós as temos. Chico, na sua alma maravilhosa, ele nos conta quantos momentos de crise ele tinha. É claro que a crise dele é num outro patamar, não é as nossas crises. Nós criamos crises no nosso padrão, na nossa condição, e elas são naturais, porque nós estamos aprendendo no contato com elas. E elas, portanto, vêm talvez para mexer com a nossa realidade interna. Então, o problema de ter crises não é o problema. É como nós lidamos com isso. E como que a nossa religião está contribuindo nesse tocante. Para que eu consiga enfrentar essas crises com um certo equilíbrio, com uma certa noção, uma capacidade de conduzir-me dentro da crise. As tentações do mundo são inevitáveis. Nós temos sensos, nós temos vontades, nós temos preferências, nós temos aversões. Então é natural que soframos momentos ou outro, algumas tentações. O problema é como que nós estamos trabalhando dentro disso. O problema pessoal e a questão da religiosidade entra aqui, para fazer com que se trabalhe nesses momentos com um mínimo de senso. Um mínimo. Um mínimo porque totalmente controlado nós não vamos conseguir fazer ainda. Nós não temos a grandiosidade de espírito suficiente para controlar todas as nossas emoções, todas as nossas vontades, todas as nossas crises. Nós vamos precisar ainda aprender no contato com elas. E se não nos suprime os conflitos de origem sexual? Outro problema que ainda está presente. Estamos crescendo como humanidade, estamos começando a aprender. Quer me parecer, isso aqui é uma análise pessoal, quer me parecer que nós já estamos conseguindo compreender mais ou menos, de um modo geral, qual é a função da sexualidade na nossa vida. Mas se nós olharmos com um senso crítico, nós vamos notar que boa parcela da humanidade ainda está muito atormentada com essas questões. E não sabe lidar ainda, nem mesmo consigo próprio, muito menos na sua relação com o outro. Olhem só como nós somos ágeis no julgar o comportamento sexual dos outros. E olhem quão pouco nós paramos para olhar criticamente o nosso comportamento. Sexualidade exige responsabilidade, senso moral. Aqui talvez seja um dos campos mais importantes
do senso moral. Infelizmente, nós temos ainda grandes conflitos. Como disse antes, os conflitos são naturais. Todos nós os temos. A questão é como é que eu lido com isso, com o meu parceiro, com a minha parceira, ou comigo mesmo. Esclarecendo-nos que a comunhão afetiva se relaciona com a responsabilidade dos parceiros que a compartilham, baseando-se na lealdade aos compromissos assumidos e nas decisões da consciência de cada um. Senso de responsabilidade. A relação com o outro, porque as decisões, os conflitos são meus. E a parceira ou o parceiro também tem os seus conflitos, as suas ansiedades, as suas questões a serem trabalhadas consigo mesmo. Entra aqui a questão da lealdade ao que nós nos propomos, porque quando nós nos aliamos a alguém, o princípio básico que deveria estar ali presente é o da lealdade, do respeito a mim próprio em primeiro lugar, porque se eu não tenho um mínimo de respeito comigo, como que eu vou estabelecer relação saudável com o outro? Então, o básico de toda e qualquer relação, não estou falando nem de casamento, estou falando de relação parceiros. Básico, respeito e lealdade. Porque se eu tenho os meus conflitos, provavelmente o meu parceiro ou a minha parceira também tem os seus. E é natural, é inevitável. Mas como é que eu trabalho essa questão? Em primeiro lugar, consigo próprio. Em segundo lugar, com o outro, aquele diretamente ligado a essa relação. Nós temos que pensar no que nós estamos fazendo. Nós temos que pensar no que nós somos e como nós trabalhamos as nossas questões. E a religião entra aqui sim. Não é uma questão de religiosidade. Sexualidade é uma questão pessoal, não tem nada a ver com a religião. Mas todos os sentimentos que nós guardamos na nossa alma precisam ser trabalhados conosco mesmo. E as religiões têm tudo a ver com isso. Com as decisões, com o senso moral, com o senso de equilíbrio, com como eu lido com essas questões, tudo tem a ver com a religião. Portanto, sim, a religião tem a ver com a nossa sexualidade, porque a nossa sexualidade é de origem dos nossos sentimentos, das nossas vontades. E é aqui que a religião trabalha. Como eu trabalho o meu senso moral, meu equilíbrio emocional, a minha relação com o outro, a minha relação comigo mesmo e a relação com Deus. E a nossa sexualidade toca em todas essas áreas, porque ela é eminentemente emocional, sentimental, muito mais do que intelectual. E, infelizmente, nós ainda não sabemos trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Estamos aprendendo, é claro, mas ainda há muito que aprender nesta área. Esse não nos propicia, a religião, entendimento e resignação diante da dor. Nós nos deixamos perder ainda diante da dor, do sofrimento. Não temos capacidade de resignação. E olhem bem, a questão da resignação não é a aceitação tácita, indiscutível. Resignar-se é saber entender até onde eu posso e até onde não adianta bater. Demonstrando-nos que os princípios da lei de causa e efeito, que nunca nós feriremos alguém sem ferirmos ainda mais. Ainda mais por quê? Porque o que eu faço reflete em mim no mesmo padrão. Enquanto que o outro que recebe esse meu erro, pode ter um espírito superior e conseguir dissolver o mal ou a maldade que eu lhe direcionei. Portanto, consideremos, dentro dos nossos pensamentos religiosos, a questão da lei de causas e efeitos. Tudo que nós fazemos tem consequências. Não apenas lá adiante, mas principalmente
em nós próprios. Nós não feriremos o outro sem ferirmos. E isso é uma questão, sim, que a nossa religião tem que aprender a trabalhar dentro do ser humano. Se não nos imuniza contra a revolta. Imunizar contra a revolta quer dizer ter um mínimo de controle. Porque revoltar-se faz parte da reação natural das atitudes, como nos ensinava a nossa Marina Jobim, incomparável Marina Jobim, aquele anjo, tinha cabelinhos, aquele cabelo branco, que até hoje brilha nos nossos olhos. Ela nos dizia, nos ensinou nos bons tempos de Caminho da Luz, desde os bons tempos de Caminho da Luz, porque aqui também ela nos ensinou. Ela nos dizia que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos evitar que eles construam um ninho na nossa cabeça. O que é isso? Os sentimentos, a sensação de revolta, os pensamentos, as vontades, tudo o que acontece na nossa cabeça, nós não podemos evitar. O problema é quando nós alimentamos essa revolta, no caso aqui específico. Quando nós não trabalhamos essa questão dentro da nossa realidade interna e permitimos que ela construa ninho na nossa alma e nós vivamos uma vida de revolta e de incompreensão em que tudo se dissolve diante da nossa revolta. Revoltar-se contra uma situação, Jesus nos lembra na passagem do Evangelho, bem-aventurados os que se indignam diante da injustiça. Quer dizer, Jesus revoltou-se a ponto de expulsar do templo os vendilhões, nos dando uma demonstração viva de que uma reação é natural diante de uma situação que nos indigna. Ai daquele que não se indigna com nada nesse mundo. É gelo. Então, a reação é natural. O problema é nós não saber trabalhar essa questão, nem mesmo das revoltas mínimas, e nós vamos permitindo às vezes que um desgosto se transforme em revolta, e que uma revolta se transforme num peso na nossa vida e na vida daqueles que convivem conosco. E a religião tem que aprender a fazer, nós observarmos esse quesito, essa questão. Como é que eu estou trabalhando a revolta dentro da minha alma? Se ela está ou não está me imunizando. Imunizando quer dizer capacidade de reagir contra. Ante as aparentes desigualdades sociais, induzindo-nos a aceitar a justiça de um Deus imanente nas menores ocorrências da vida. Mesmo nas menores ocorrências, às vezes, nós permitimos que evoluam. Então nós precisamos dessa indignação contra a injustiça, contra o erro, contra as falhas, a ponto de nós saber trabalhar no reajuste dessas questões. O problema é nós transformar isso numa revolta contra o mundo, contra tudo, contra nós mesmos, ou contra Deus, ou contra o governo, ou contra o policial que quer me multar. E nós não sabemos trabalhar essa questão a ponto dela nos colocar doentes. Qual é a origem da gastrite? Na grande maioria das vezes é a revolta. É o ácido que nós colocamos para dentro do nosso organismo. Mas, como disse antes, se é inevitável, faz parte da nossa natureza, a questão é como trabalhar mais essa questão. Esse não nos demonstra que a nossa renovação para o melhor pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer tempo. A nossa renovação não depende de nós estarmos aqui agora ouvindo essa palestra, que ela pode, em fim de análise, depois não nos servir de nada. O que fica nesta chamada do nosso Emmanuel é que nós podemos construir a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade em qualquer momento, em qualquer lugar. Nós não podemos depender de ninguém e de nada para fazer a nossa construção espiritual.
Quem disse que nós temos que depender do centro espírita, da doutrina espírita? Quem disse que nós temos que depender da igreja para fazer a nossa construção espiritual? É instrumento que nos auxilia, sim. Nós nos apoiamos, nós nos estimulamos uns aos outros quando aqui estamos, quando trabalhamos, mas nós não podemos depender absolutamente, porque se vai que fecha o centro espírita, daí o que será de mim? Então a minha construção espiritual não pode depender de outrem e de tempo algum. É trabalho interno, é autoanálise, é busca de si mesmo e da divindade em mim. Então, se não nos demonstra que a nossa renovação para o melhor pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer tempo, tudo depende da nossa própria vontade. Quando nós exercitamos a nossa vontade com autocontrole, com conhecimento da nossa realidade, conhecimento suficiente, ao menos, das nossas reações mínimas, das nossas preferências mínimas, nós poderemos com isso, com a nossa vontade, trabalhar essas questões que vão ser a nossa reformulação, a nossa construção espiritual. Esse não nos favorece com visão nova da vida, para além do plano físico, que vai nos fazer perceber que o plano físico é apenas uma etapa, uma circunstância, um momento no nosso crescimento espiritual, e aqui começa a entrar a questão da alma independente, do espírito independente da matéria, arrancando-nos ao desespero e sustentando-nos a paz e a conformidade nos dias cinzentos de adeus aos entes queridos, perante a separação temporária à frente de um túmulo. Ali talvez seja o trabalho mais caro e mais importante da nossa religião. E convenhamos, nós já assistimos cenas promovidas por pessoas ligadas a um pensamento religioso ou outro, não estamos isentando nenhum deles, que mais desesperam do que colaboram, porque é um momento extremamente delicado. Como você pode chegar para alguém e dizer aceite? É fácil eu dizer aceite, foi ele que perdeu, não fui eu. Ele perdeu um filho, ele perdeu um pai, ele perdeu a mãe. Então ele aceita. Não, não é assim. Nós temos que saber chegar nesse momento com um equilíbrio emocional em nós e transferir um pouco de confiança nesse momento. Mas nunca tocar na ferida daquele que sofre. Porque a pessoa tem direito ao seu sofrimento e ao seu sofrer. Principalmente se ela está diante do corpo inerte de um ente amado. E que não calculava de maneira nenhuma a possibilidade de perder. Então é um momento muito delicado e que exige muito respeito e delicadeza. Às vezes não dizer nada é muito melhor do que tudo que se diz. Isso vale para quem faz a função religiosa neste momento. Porque vez por outra nós também somos chamados para ir lá levar uma palavra de conforto, alguma ideia, alguma coisa. E nós vamos lá e começamos a falar de penas, de penas futuras, começamos a falar de reencarnação, a pessoa nem sabe o que é reencarnação, de espíritos que vão e que vêm. Não, a pessoa precisa de carinho, de compreensão, de um ombro amigo, de um pouco de silêncio. A pessoa precisa entender que aquele momento é absoluto dela. Às vezes, chegar e ficar quieto ao lado é muito melhor do que tudo que se queira dizer a essa pessoa. Porque o que ela quer é respeito. Se ela quer se debulhar em lágrimas, gritar, chorar, deixa que faça, é de seu direito. Nós temos direito ao nosso sofrimento. E ai daquele que não sabe sofrer. E ai daquele que não sofre nada diante de um túmulo. Porque esse é duro, é infeliz, com certeza. Claro, que tudo é demonstração exagerada de
de emocionalidade, também é um desequilíbrio e também é desnecessário. Não é isso que vai resolver a nossa questão. Não é o nosso desespero que vai fazer com que se expresse o amor que tenho por aquela pessoa que ali estava, porque ali está agora só o poço. Então, nós outros que venhamos, que nós vamos tomar contato com isso, porque é da vida, estivermos nesse momento, vamos pensar na possibilidade de nós termos um mínimo de dignidade nesse momento, um mínimo de bom senso, um mínimo de sentimento. E a religião, como disse, é extremamente importante nesse, que é um dos momentos mais delicados da vida. Que é talvez o momento mais delicado, que é quando nós perdemos entes amados com os quais nós contávamos o resto da vida. Lembremos que nós também um dia vamos ter que fazer essa transição e desejamos que quando lá chegarmos as pessoas nos tratem com um mínimo de bom sentimento. E se não alcançar esses objetivos, com certeza a nossa religião terá fracassado. Talvez não ela lá nos seus objetivos, mas ela aqui comigo. Se ela não alcançar esses objetivos, ela está fracassando. Lembra? Lá no texto, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos disse que toda religião que não torna o homem melhor não alcançou o seu objetivo, e que todo aquele em que o homem julgue que poder apoiar-se nela para fazer o mal, ou é falsa ou está sendo falseada, porque o problema não é da religião, é de mim ali. Mas urge reconhecer que não fracassou e não fracassará. A religião não fracassou e não fracassará. E aqui a religião no sentido com R maiúsculo. Religião. Em sua elevada missão de tutora maternal. Eu gostei dessa expressão usada por Emmanuel. Imaginar a religião como essa tutora maternal das criaturas terrestres, consolando-as e redimindo-as nas múltiplas faixas de trabalho em que se especifica. As múltiplas áreas, porque nós precisamos de todas as religiões. A humanidade precisa de todas as religiões, porque determinada religião serve para nós, mas não serve para outra. Então tem que ter a outra religião também. Então nas múltiplas faixas de trabalho em que essa religião se especifica, e é o nosso caso, ela trabalha conosco porque nós nos afinizamos, né? Ela é a nossa tutora maternal. E por testemunho do que afirmamos, temos atualmente a doutrina espírita entre os homens, restaurando o cristianismo e explicando as leis que regem o ser humano e o destino, a vida e a morte, o sofrimento e a evolução em todas as frentes da humanidade. Ou seja, o conhecimento espírita está à disposição da humanidade inteira e, portanto, para todas as religiões. Lembrando que Allan Kardec, o grande objetivo de Allan Kardec era não transformar o espiritismo em mais uma religião. Não que nós não possamos agora transformá-lo na nossa religião, mas não mais uma religião para que combater com as outras, mas servir de base de conhecimento científico e filosófico para que todas as religiões pudessem se apoiar nesse conhecimento, porque é básico em todas as religiões o conhecimento da alma, a sobrevivência da alma, a relação com Deus, a natureza e tudo mais. Então está aqui a nossa doutrina espírita, nos restaurando o cristianismo, que é a grande lição que a humanidade precisa, e explicando as leis da origem dos seres e do destino. Explicando a vida e a morte, a função da vida e por que nós precisamos enfrentar o fenômeno chamado morte. O sofrimento e a evolução em todas as frentes da humanidade. E assim, alcançando esses objetivos, nós vamos estar construindo o homem de bem. E por falar em um homem de bem, nós vamos puxar, não do Evangelho segundo o Espiritismo, mas lá do Livro dos Espíritos, na questão 918,
no capítulo Caracteres, no capítulo Perfeição Moral, no terceiro livro, no capítulo, isso quer dizer 12, né? 12, Perfeição Moral, Caracteres do Homem de Bem. Quando Allan Kardec pergunta por que sinais se pode reconhecer a evolução do espírito na escala espiritual, um pouco mais adiante, Allan Kardec coloca essa afirmativa, esse texto, quando nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É aqui que nós temos que chegar. Como estamos longe, eu sei, mas é aqui que nós precisamos chegar. No verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E se interroga a sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada que se lamentar dele, e, enfim, se fez a outro em tudo aquilo que quereria que os outros lhe fizessem. E segue esse texto nesse mesmo diapasão. Este é o objetivo a que deve nortear a nossa religião na nossa caminhada. E se o Espiritismo não estiver trabalhando o nosso íntimo para chegarmos aqui, ou ela ou nós estamos falhando. O homem de bem, abram no Evangelho segundo o Espiritismo, ou aqui no Livro dos Espíritos também, que vai ser lá no terceiro livro, no capítulo 12, no final do capítulo. Ou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem. É um texto para se ler com muita atenção. Num estado espiritual superior, porque faz a descrição do homem de bem na sua maior pureza. E conclui dizendo: estes não são todos os caracteres do homem de bem, mas quem os tem está a caminho de todos os outros aos quais deverá alcançar. É um pouco caro, é um pouco distante ainda, mas estamos a caminho e é isso que conta. Para encerrar, vamos à nossa prece. Vamos fazer um momento de meditação, de busca interior, de elevação da alma, mentalizando a presença amiga do nosso Mestre Jesus, junto a nós, iluminando os nossos corações, nos fortalecendo nos nossos bons pensamentos, nos nossos bons sentimentos. Jesus amigo, se conosco, ilumina-nos, fortalece-nos na nossa batalha de autoconstrução, que a tua luz seja sempre presente. Pedimos por nós, pela nossa casa espírita, pedimos pelos nossos lares, pelos lares dos nossos vizinhos, por todos aqueles que nos pedem prece, nas redes sociais, pessoalmente. Enfim, que os nossos sentimentos vão ao encontro daqueles que não conseguem, que não sabem orar, e possamos servir-lhes de voz, no rogo das bons sentimentos, das boas vibrações. Ó Pai amado, ilumina-nos de muita luz e de muita paz, hoje e sempre, que assim seja.